Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no sexto vídeo, sexto tema, onde nós estamos estudando como tema geral, crescendo em um relacionamento com Deus. Hoje nós vamos iniciar o tema de oração, serão 2 lições. Na sexta lição, vida de oração. E depois, na sétima lição, a oração na prática. Então, tem um estudo aí dividido. Hoje nós vamos aprender aqui mais sobre alguns exemplos, de personagens da Bíblia, como Enoque, Daniel, Moisés, como eles oraram no momento, como que era a mecânica de suas orações, os momentos. Então, nós vamos aprender muitas coisas sobre como ter uma vida de oração. Hoje o quarteto está completo. Temos o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, o André, eu sou o Lúcio. Vou estar com vocês aqui nos comentários e também nas perguntas para discussão de sexta-feira. Não se esqueça, pessoal, nós estamos querendo atingir os 100 mil inscritos. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se alguém compartilhou um link que você recebeu esse vídeo, nós vamos estudar já as entrelinhas da lição. Mas antes, deixe seu joinha. Comente se você, tem várias perguntas lá no final, depois que eu deixo para você comentar. Comente, é muito importante. Deixe seu feliz sábado, feliz semana aqui, que logo mais depois da vinheta teremos a leitura também dos nossos comentaristas. Deixe o sininho acionado para receber os alertas de todos os vídeos, ok? Ajude nos meus amigos, na verdade, a nos engajar aí no conteúdo e fazer com que esse conteúdo ganhe relevância aqui na plataforma. Beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. É isso aí, pessoal. Sonhar com 100 mil inscritos, Que Deus abençoe que 100 mil pessoas comecem a estudar as entrelinhas. Hoje eu estou aqui gravando numa quarta-feira com a minha casca de crente, Eu vim ao culto e aproveito, para usar aqui o estúdio e gravar a lição com vocês. Por estarmos aqui no estúdio, dá pra gente dar um tchauzinho pro pessoal que sempre manda o seu recadinho, deixa o seu alô em cada lição. E isso é muito importante, pessoal, quando você comenta, interage com o conteúdo, a plataforma entende que aquele conteúdo é relevante e ela sugere, o mesmo conteúdo para outras pessoas que têm o mesmo perfil que o seu. E aí a gente ganha, de certa forma, publicidade gratuita aí, beleza, pessoal? Então, eu queria aqui agradecer ao pessoal que deixou aqui um alô. Temos aqui o Regiane Alves. Oi, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Genésio Mioto, sempre marcando a presença, Genésio? Boa tarde, meus amigos do canal Entre Linhas. Já estamos aqui para mais uma lição maravilhosa. Que todos tenham um bom estudo também. Heloísa Richard. Feliz restante de sábado, agradecida por ter os estudos aqui com vocês, e nós somos agradecidos também, Heloísa, por você estar comentando conosco, participando. Pedro Virgínio, olá moçada, vamos em frente. Para muitos ler a Bíblia poderá ser como um fogo sem controle, em vez de aquecer, queima, Vai queimar de tanto conhecimento, Pedro, será? Adriana Kuhn, olá, feliz sábado, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e também o Marcos, todos presentes. Estamos juntos, bora estudar a lição 5, sempre um privilégio, obrigado aí a esse querido abençoado, e que Deus continue abençoando, e protegendo sempre a todos. Amém, Adriana, que Deus continue cuidando da gente nas nossas lutas diárias, nas batalhas, Natalice Santos, olá meninos, graça e paz, que Deus abençoe a cada um de vocês por nos ajudar nas lições. Hoje o tema está muito interessante, feliz sábado. Também temos aqui Sônia Azevedo, olá, a viagem fez muito bem para todos, vamos estudar, é isso aí, viajar faz bem, pessoal. Beth Souza, de novo vou elogiar sobre como o Lúcio fica bem de pastor. Ainda bem que eu não sou pastor, viu, pessoal? Na verdade, essa roupa deveria ser o básico para todos os homens. É brincadeira, talvez seja porque eu sou da melhor idade, a Beth se entregando. Beth, não, na verdade assim, A gente tem como princípio ofertar o nosso melhor a Deus, principalmente num culto. É um culto de oração? Eu já dei relaxado. Não que Deus vai fazer diferença, pessoal. Cada um tem seu relacionamento, E a gente sempre, eu busco honrar a Deus também com a maneira que eu visto, mas eu sei que o mais importante é honrar o que está dentro dessa casca. Mas a casca é importante, é um testemunho, você está andando na rua, você está saindo no prédio, as pessoas, a pessoa está indo na igreja, Então é mais para testemunhar, é um protocolo social, é um crédito social, que a gente tenta aí buscar, mas não para conquistar algo para esse mundo, mas na verdade para chamar a atenção
para Cristo, né? Fui até o final, até o CCC, isso aí, Beth, obrigado, né? Temos aqui também a Célia Antônio Coelho, durante 23 anos trabalhei 12 horas, falando sobre o trabalho, né, que o Alexandre colocou na lição anterior, e cheguei a trabalhar até 36 horas, sem ter opção, meu amigo. Gastava em média 4 horas no transporte, era muito exaustivo. Concordo plenamente com o que o Alexandre colocou, então a Célia, marcando aqui na fala do Alexandre sobre a questão do trabalho, como é fácil a gente, né, imprimir nas pessoas ou exigir das pessoas que façam alguma coisa só por causa da nossa realidade, é tão diferente, cada um tem a sua, né? Viviane, deixa eu só pegar o nome completo aqui no perfil, Viviane de Araújo Lima Lins, feliz semana, meninos usados por Deus, amém, Viviane. Também aqui o Carlos Simões, obrigado, irmãos do canal Entre Linhas, por mais esse estudo na lição, Deus abençoe. O Marcos André, gostaria de participar do grupo de estudos da Bíblia, como entrar, né? Olha, Marcos, tem o canal do Marcos André, eu não sei se está o link aqui já na descrição, mas deve estar sim, o link na descrição do canal do Marcos. Entra lá no canal do Marcos, que é onde ele posta, né, as meditações, orações, e aí você já começa a comentar lá também, mas ele está lendo esses comentários aí também, aqui para o Carlos Simões. Helenice Maria, temos que ter cuidado, porque se formos olhar todas essas dificuldades, não vamos estudar a Bíblia hora nenhuma. Realmente, temos que achar um momento, né, para estudar a palavra de Deus. E o Leonardo aqui também, deixa eu ver, só pegar o nome completo do Leonardo. Leonardo Laureana Fernandes Silva. Leonarda Laureana Fernandes Silva. A Leonarda diz assim, ó, no comentário dela, está em espanhol, né, mas está assim: quando eu leio a Bíblia, me dá sono, que eu estou estudando somente mais rapidamente ou mais curto, né? Tem muitas coisas que eu não entendo ao estudar. Graças por sua classe, né? E sou nova aqui no grupo. Leonarda, perdão. Leonarda, seja bem-vinda aqui, ó, já nova no grupo e já está comentando. Desculpa o meu espanhol aqui, mas deu para entender. Valeu mesmo. E realmente, a gente não entende. Se você tiver um tempo, Leonardo, temos muitas séries aqui no canal sobre Apocalipse, Daniel, todas as lições aí desde 2017 até hoje, praticamente vai fazer 10 anos, a gente tem aqui no canal muitas séries. Então, se você quiser maratonar o Entre Linha Flix, tá? Aproveite aí, tá chegando no grupo agora, tem muita coisa. Também faça parte dos grupos no Entre Linhas, aqui tem os links dos grupos de WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e 2, o pessoal troca muito material. Família Entre Linhas ADM, só os administradores que colocam as coisas lá, e ainda tem o grupo, né, de experimento social, do mestrado do Ricardo e outros links aí interessantes. Então, seja bem-vindo, Leonarda, né, sinta-se à vontade e que bom já poder ler o seu comentário aqui no vídeo. Bom, mas vamos ao que interessa, pessoal, vamos aqui chamar o Espírito Santo, porque essa vida de oração só é possível através dele, né? Eu coloquei aqui até na imagem aqui, né? A Starlink aqui, os satélites e Jesus, né? Porque a oração é a internet sem fio intergaláxia mais avançada que nós temos. Você fecha seus olhos, mesmo ou com olhos abertos, mas você dirige o seu pensamento ao seu Criador e ele lá fora do espaço, do tempo, da matéria, ele consegue entender e receber as suas mensagens, seus pacotes de informação. E você também, conectado com ele, consegue também receber os pacotes, não somente enviar, você também consegue receber, né, os pacotes aí que Deus envia para a nossa mente, nos acalmando, nos direcionando, dando luz aí nas batalhas. Beleza? Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque diante desse mundo de miséria, de guerra, Pai, de aflição, nós podemos ter aqui a fartura, nós podemos ter paz, nós podemos ter calma junto a Ti, Senhor. Obrigado porque em nosso país, por enquanto, ainda não temos o temor, né, de bombas estarem caindo sobre nossas cabeças, nossos lares estão protegidos, mas sabemos que ao redor desse mundo, ó Pai, como nós vemos, é muito sofrimento, irmãos cristãos que estão aí sofrendo, sendo perseguidos. Pai, nos ajude, Pai, e nos ajude a ver também o privilégio que nós temos por enquanto de podermos sair de nossos lares, irmos a uma igreja, louvar, Te adorar. Nos ajude a valorizar isso que nós estamos precisando e com certeza a valorização disso vai vir com uma vida de oração. Então, mais uma vez, use agora o
Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, cada ouvinte, né, que já é pioneiro aqui no canal, que está chegando agora. Que cada ouvinte, ó Pai, também receba essa luz, essa alegria de estudar a Tua Palavra e que não seja um mar morto, mas que seja um rio, uma fonte corrente de água viva para alimentar, transbordar, Senhor, para as pessoas a Tua luz, Pai. Use-nos mais uma vez, humildemente lhe pedimos, é um privilégio em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, lição 6, vida de oração. Hoje nós vamos analisar a esfera discursiva da oração, gente. Primeira coisa, algo que nós identificamos na oração é o princípio dialógico. A oração ela não é monológica, nem nós acreditamos, né? De qualquer forma, ela não é monológica. Até se você é ateu, há um diálogo, mesmo que você não acredite no divino. Há um diálogo, mesmo que você ache que a pessoa está dialogando com alguém que não existe, mas há esse diálogo, né? Então, todo enunciado é uma resposta a um já dito. O sujeito ele não inicia o discurso religioso de forma autônoma, mas ele responde a uma escuta ou uma revelação prévia. A oração é fundamentalmente uma interação dialógica com a voz do divino. Pela fé, acreditamos que essa voz é de um divino que tem existência. E a voz do humano. Nós vamos analisar essa questão da oração, primeiro o léxico da oração, gente, uma matriz discursiva. No gráfico nós vemos aqui a instrução, né, um normativo oficial, que pode ser do eterno, né, no céu, digamos, ou a própria instituição religiosa. E o cotidiano, pessoal. Então, a oração ela pode estar também nesses dois mundos, né, na intersecção desses dois mundos, do cotidiano, do oficial e do normativo. E pode também estar entre a petição e a demanda e entre a celebração e a expressão de agradecimento, a expressão performática. Algumas expressões aqui eu já separei. Tefla, Teslot, é uma oração estruturada litúrgica, que está justamente nesse movimento do cotidiano para o oficial. Então, é um ato performático também, que liga o homem ao divino ou à instituição religiosa ou à sua espiritualidade, algo que estaria nessa relação horizontal. Bikush é um pedido genérico, existencial, pode ser até comercial. Então aqui nós estamos na linha da petição, da demanda. Aí a expressão tahan e rinum é uma súplica mais intensa, uma demanda. A expressão riná, Sakun é uma expressão afetiva, um júbilo sonoro, é uma celebração, um ato performático. Nós vemos outras expressões aqui que trazem uma nuance mais jurídica dessa súplica. A expressão tahan é uma súplica intensa, humilde ou de humildade ou de desespero. Pilu seria uma súplica ligada à raiz de julgar ou decidir. Piléu, uma súplica deliberativa também. E Renum é um pedido formal de graça, de clemência ou de indulto. Esse grupo revela a oração como um ato de demanda. A súplica funciona como um pedido judicial dirigido ao divino, aproximando a linguagem espiritual de uma linguagem processual, né? Penal, processual, jurídica. O Salmo 116, gente, que é o verso áudio, diz o seguinte: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Então nós vemos o que aqui? Nós vemos um movimento nesse cronotopo da oração, né? Um círculo de enunciação nesse cronotopo da oração, um Deus que ouve, um Deus que já ouviu no passado, né? Que traz uma imagem discursiva e uma entonação de certeza, um humano que ama no presente, então há um tempo presente,
né? Então, há um tempo de certeza, há um tempo afetivo e há um tempo futuro, no caso de ação, ou seja, o ser humano invoca algo para o futuro. Ele vai continuar orando. Então é uma oração futura em razão disso. Então o texto constrói uma relação, gente, de reciprocidade. O salmista ele não começa com um pedido, mas como uma resposta afetiva. Então o humano fala porque foi ouvido. Ele continuará falando porque ele foi respondido. Neste caso, aquilo que a gente fala aqui no canal, não precisamos de apologética no sentido de moderno. A apologética hoje em dia ela é muito mais para exaltar os apologetas do que para proteger ou defender o divino. Então, nesse sentido, a apologética ela perdeu muito o sentido, principalmente nas redes sociais. Por isso que nós não gostamos disso. Nós não gostamos de apologia em WhatsApp, em rede social, sabe? E até por isso que não somos tão vistos, né? Porque o YouTube gosta em linguagem simples, o YouTube gosta de treta. E as pessoas gostam disso também. Polêmica, brigas. Se nós fôssemos assim, talvez fôssemos mais vistos na rede social. Mas não é o caso. A temporalidade tripla do discurso, gente. A vida inteira. O cronotopo da oração. O passado, ele ouve, aquela memória de escuta divina. No presente, ele ama. A constituição de um sujeito de afeto. E o futuro, invocá-lo-ei, a projeção da existência como uma continuidade dialógica. Em termos dialógicos, a vida concreta do sujeito, enquanto viver, né, ele torna-se um espaço-tempo ininterrupto de oração. Como se constrói essa oração aqui do Salmo? Há um hibridismo que nós podemos falar. Podemos falar de um tahanum, que é um pedido, uma demanda, uma súplica pessoal. Nós podemos, que já foi atendida, diga-se de passagem, né? Ao riná, que seria o amor, a gratidão, uma expressão existencial. E o tefilá, que é a oração litúrgica estruturada no formato oficial, né, que nós vemos aqui. Essa é a oração está justamente do Salmo 16, é justamente neste meio, nesta intersecção, né? Então nós vemos o que aqui, gente? Nós vemos um discurso religioso que ele não é puro no sentido de uma única forma de falar, de orar, mas é uma zona de intersecção que legitima um modelo institucional de relação, né? No caso, falando que ideologia é conjunto de vivências, de experiências que nasce no cotidiano, é compartilhado por pessoas, por grupos, e pode se tornar oficial num grupo, numa sociedade ou no Estado, a partir de um conjunto de vivências. Então existe ideologia religiosa também, sob o ponto de vista moderno do conceito. Então, a gente, seguindo agora, nós vamos falar um pouco, que entra também no tema, né, de Daniel. Aqui nós vemos Daniel 1, há uma tensão com relação à sua reputação, com relação ao seu nome, o Shem, né, que está em duas esferas normativas diferentes. Shem, em hebraico, é nome e reputação, significa a mesma coisa. Então Deus concede um conhecimento a ele. E ele é achado 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais que os sábios, né? Que isso é o quê? É a reputação de Daniel na esfera religiosa e na esfera estatal babilônica. A reputação dele está construída nessa intersecção discursiva. Na esfera religiosa, a sabedoria dele é um dom divino. E na esfera estatal, a sabedoria é pelo desempenho. Ele analisa, ele descobre qual é o sonho de Nabucodonosor, interpreta o sonho de Nabucodonosor,
o sonho da estátua, o sonho dos animais, e daí depois ele tem o sonho dos animais, que reflete mais ou menos o sonho da estátua, é o dom dele se manifestando nas duas esferas. Mas na esfera estatal, na esfera imperial, se constrói a sua reputação, o seu Shem, justamente nesta intersecção. Nós vemos a voz teológica dominante em diálogo. Como assim? Daniel, ele não cede, sabe? A vaidade. A voz teológica é dominante aqui nesse diálogo imediato com o critério administrativo imperial. Ele não cede à vaidade e ele diz efetivamente de onde vem a sua sabedoria, que vem da esfera religiosa. Então Daniel emerge como essa figura híbrida entre a dádiva invisível de Deus e a métrica do Estado, mas ele não pende para essa reputação estatal. Ele fala com todas as letras de onde vem a sua sabedoria. Então agora nós vamos dar uma olhada, gente, no como que evoluiu esta Shem do Daniel, né? Que seria a escala da autoridade discursiva. A origem, o Deus para Daniel é a origem do seu conhecimento, que é o conhecimento que é revelado como um dom. Aí há uma mediação, né, com relação a Daniel para o poder, que é feita a interpretação, ele age com prudência, e dá uma resposta naquele momento de crise ali do Império Babilônico, resposta que não foi dada pelos sábios da época. E há o reconhecimento para com Daniel, uma legitimação externa do Império, e uma promoção e uma nomeação dele pelos reis, a consolidação de Daniel como instituição, uma excelência reconhecida, uma estabilização da sua autoridade. Então, uma voz que era marginal, ele foi trazido ali para ser aluno, para aprender nas universidades com os mestres babilônicos, e ele torna-se um discurso autorizado e institucionalizado pelo próprio império. Nós vemos em Daniel 2 o conhecimento como resposta e como dom. Aquela voz doutrinária, né, sobre a natureza de Deus. Ele muda tempos e estações, uma voz epistêmica sobre a origem do conhecimento, de onde vem a sabedoria, a revelação profunda, escondida, e uma voz subjetiva da experiência pessoal, aonde ele diz: eu te agradeço, a mim me revelaste. E como eu disse, ele não sucumbe à vaidade, e ele, o enunciado é polifônico aqui nesse texto, gente, porque cada um ele atua de maneira diferente, mas com a mesma intensidade. Daniel fala como um intérprete que responde a uma revelação divina anterior, não como um autor originário. O saber ele gera uma gratidão pública e não uma arrogância intelectual que tem quase o mesmo efeito de uma oração de agradecimento, uma oração pública, uma manifestação pública. Então, nós também podemos ver essa identidade aqui do Daniel, agora como ela foi construída. Ela é construída da soma do Espírito Divino, de uma luz e uma excelência do dom que lhe foi dado, que é refletido justamente ali para com o rei, ou com os reis, né, com o Império Babilônico. Né? O que nós vemos aqui? A identidade de Daniel é discursivamente construída pelos reis. O fenômeno híbrido se consolida um poder político, abandona sua linguagem puramente administrativa, abandona até as suas convicções, podemos dizer até o abandonar de uma ideologia espiritual, né? E passa a falar espiritual dos deuses babilônicos e passa a falar em linguagem teológica do Deus de Daniel, para conseguir
de certa forma, legitima essa autoridade de Daniel. Então, o que nós vemos? O que nós vemos? Nós vemos aqui, gente. Nós vemos o seguinte: há um choque de juridificação. Nós vemos agora dando um salto aqui no texto, né, gente? Dando aqui um salto. Nós saímos agora de Babilônia. Nabucodonosor passou, o Império Babilônico caiu, mas Daniel permaneceu. Daniel permaneceu sobre agora um novo império, os Medo-Persas. E aqui nós vemos um choque de juridicialização do conflito. Existe uma lei dos reis, né, pessoas que tinham inveja da sabedoria de Daniel e do destaque que ele tinha. E eles enganam o rei e criam uma norma geral irrevogável, né, onde só poderiam clamar, pedir súplicas, orar, se fosse para o rei. O rei, aquela humildade que o Daniel tinha para com o rei, de certa forma, não teve, podemos dizer, né? Então, aquela prática religiosa de Daniel, que era uma oração contínua e reiterada, estava em jogo, em choque. Então, qual que é a estratégia dos adversários? Os adversários, eles não atacaram a teologia de Daniel diretamente, discursivamente. Eles criaram uma norma geral, um decreto, que se aplicava a ele especificamente. Eles transformam uma divergência de regimes discursivos em uma ilegalidade formal. Eles criaram essa divergência de regimes discursivos. A oração de Daniel, que é uma oração performática, que é uma oração de agradecimento, que é uma oração que tem uma performática pública também, né? E o decreto ele não, vamos dizer, permite essa oração de Daniel, mas ele a criminaliza. Essa era a intencionalidade. E a resistência de Daniel nós identificamos nas janelas abertas, né, gente? O decreto real. Nós vemos a ação, ele orava com janelas abertas, como costumava fazer. Daniel, ele não protesta, ele não negocia, ele não argumenta, ele mantém a sua prática discursiva pública estável, ele mantém a sua liturgia, a sua forma de agradecer, de orar. A continuidade do enunciado torna-se também um ato performático de resistência, não confrontativo, porém absolutamente inflexível no plano axiológico, no plano do sistema de valores. Por quê? A oração converteu-se num ato, não só um ato político, mas um ato performático. Lembra lá no começo, quando falamos aquelas dimensões da oração? Não orar de janelas abertas seria, como vou dizer, imagine uma cadeira. Lembra que o nosso gráfico tinha 4? Seria como você quebrar uma perna de uma cadeira. Porque a oração para ele, ela era construída de vários elementos. E fazer escondido seria como quebrar uma das pernas de uma cadeira. Até podia ficar em pé, só que ia ficar meio manca. E ele não iria fazer isso em razão desse decreto real. Ele continuou com a mesma prática. Então nós vemos o que, gente? Uma síntese. Há uma intersecção jurídica e religiosa aqui. Uma estrutura processual, né? Uma certidão que peticiona. Só que existe um sujeito. A estrutura da oração, né? Um sujeito que a oração dele tem essa parcela do Terranum, Pelel, né? O sujeito que suplica para Deus todos os dias, né? Há um juízo babilônico, humano, político que ataca, e há um Deus que inclina os seus ouvidos para o Daniel. Há uma sentença
proferida e há uma revelação concedida, não só em Daniel 2, mas também depois na Cova dos Leões, né? Nós vemos então que é um precedente legal, uma confiança precedente existencial na história de Daniel, seja no Império Babilônico, seja depois no Império Medo-Persa. Então nós vemos um Daniel que é jogado aqui depois a Cova dos Leões, e ele agora, primeiro é feita uma oração pública, né, que ele manteve, e daí agora é feita uma oração dentro da cova. Vocês percebem os dois cronotopos diferentes? Portas fechadas, janelas abertas e a cova fechada, e os leões não tocam Daniel. Então a imagem discursiva do texto, ela traz esse paralelo entre a abertura e o fechamento. A oração pública e a oração escondida, no caso. Então, assim, como ele não altera, como ele não quebra as pernas, nenhuma perna da cadeira, ou a oração dele não é manca no público, ela também é atendida, feita no privado. E os leões não atacam. E o rei faz o mesmo com aqueles sábios. E lança, como Daniel sai intacto, bom, se ele pode, vocês também podem. E jogam eles lá, só que eles não saem intactos. Então a imagem discursiva também trabalha com esse outro paralelismo, né? O Daniel, que ora com as portas abertas, da mesma maneira que sempre orou, ele não descumpre o decreto do rei. Porque o decreto do rei era para que ele fosse lançado na Cova dos Leões. Ele foi lançado, só que ele não morreu. Então agora é a vez de vocês mostrarem o mesmo valor que ele mostrou. E o rei determina que eles sejam lançados à cova. Então o que nós temos? Nós temos aqui, gente, nós temos aqui a oração espelha a mecânica da instrução, tanto de um direito divino quanto de um direito humano. Daniel opera em última instância como um perito do invisível institucionalizado pelo Estado. Nas duas histórias, com aplicações diferentes. Na primeira, ele instrui o rei que deu essa missão para ele. Na segunda, o rei não queria que isso acontecesse, mas acabou acontecendo. Então, há essa intersecção entre a esfera política humana e a esfera divina também, refletida nas imagens discursivas do texto. Também nós encontramos. E eu encerro agora para vocês, encerro com a nossa, digamos, reflexão final, que diz o seguinte: a oração funciona como uma petição reiterada, bem-sucedida, que cria um precedente existencial, em termos de um diálogo, né? Diálogo esse do humano com o eterno, com o divino, ou com a sua religiosidade, ou com a sua institucionalidade, ou com o público, né? Então há esse movimento do cotidiano para o público, do cotidiano para o alto. E não é o homem que inicia propriamente a oração, mas ela é uma escuta deste homem, né? Ele escuta, o homem pode escutar o divino, o homem pode escutar o humano, pode escutar a instituição, e ele produz essa fala. Então, essa oração ela pode ser um reflexo realmente do divino, pode ser um reflexo da sua espiritualidade, que pode corresponder ao amor, às características desse Deus de amor divino.
pode corresponder à institucionalidade, ao seu grupo social, e na primeira parte dessa relação dialógica, desse princípio dialógico, né, se reflete o Deus de amor, tudo bem, se ele é refletido na institucionalidade, se ele é refletido na sua espiritualidade, e se ele é refletido no seu cotidiano, tudo bem. Agora, há o problema nessa relação dialógica quando essa cadeia ela é quebrada. E muitas vezes ela é quebrada. E ela é quebrada quando? Ela é quebrada, pode ser quebrada primeiramente, como nós falamos no começo, quando há a falta da emuná, mas você pode resolver isso buscando, como o salmista, aquela fórmula do salmista, busca a resposta para a sua oração, e pode ser quebrada também quando você não age como Daniel, com aquele espírito de humildade, com aquele espírito de gratidão, com aquele espírito de humildade, que não se autoinflama com o dom recebido, que não se autoinflama com a glória do mundo, vamos dizer assim, né? O mundo não é algo pejorativo, o mundo é onde nós vivemos e Deus amou o mundo, mas a inflamação, a autoafirmação, o orgulho com as glórias que muitas vezes são recebidas do mundo pode interferir nesse processo de comunhão e de oração. E essa oração ela pode não corresponder com o caráter do eterno, com o caráter do divino. Então agora fica com o Alexandre. Olá, meu amigo, minha amiga do canal Entre Linhas. Mais uma lição de Escola Sabatina, lição de número 6. Vocês me acompanham agora na lição de segunda e terça. Já estudaram sábado e domingo com o Ricardo. Título da lição da semana: Vida de Oração. Semana passada e na anterior nós falávamos da Bíblia, do estudo da Bíblia. Nessa semana vamos falar da oração. Já na semana que vem a gente continua falando de oração. Então tem uma duplinha do estudo da Bíblia, 2 lições, depois 2 lições sobre a oração. Essa é a primeira. A lição de segunda-feira, ela tem por título ali a postura na oração. E ela vai trazendo vários momentos, vários personagens bíblicos em suas histórias de oração, suas histórias de fé. A primeira figura, a figura de Daniel, numa passagem que já é tratada, né, lá na lição de domingo, que vocês já falaram com o Ricardo, que é um momento em que é feito o decreto que proibia que se curvasse, orasse e adorasse qualquer Deus, que não o rei, né? E Daniel vai para o seu quarto, quando foi proibido de orar, abre a sua janela, como de costume, se ajoelha, como de costume, na direção de Jerusalém e ora, como de costume. Mesmo sabendo que isso era proibido, mesmo sabendo que isso poderia levar a sua condenação à morte. É interessante aqui a figura de Daniel, que mantém o seu costume. E aí serve como um exemplo para nós. Primeiro, quando a gente fala do decreto dominical, que aconteceram alguns desses decretos, né, na história de alguns dos estados dos Estados Unidos, lá no século XIX, havia uma discussão interna na igreja e nos adventistas, antes de serem adventistas ainda, quando estavam se organizando, mas que já eram sabatistas. E essa discussão era como proceder, como um adventista deveria proceder. Esses decretos dominicais, eles diziam que era proibido trabalhar aos domingos, mas não proibiam o descanso no sábado. E aí alguns adventistas mudavam a sua conduta. Eles iam para a lavoura no domingo, eles iam trabalhar ostensivamente no domingo para trazer sobre si a perseguição.
Então havia um interesse em desobedecer francamente à lei. E isso era questionado na época, e era dito, inclusive, existem cartas de Ellen White falando sobre essa questão, e ela vai falar que não deveria se buscar um sofrimento, se buscar uma oposição maior em consequência desse tipo de afronta. Por outro lado, se viesse um decreto que impossibilitasse a guarda do sábado e que obrigasse alguma forma de veneração ao domingo, os adventistas deveriam se posicionar abertamente contra, né? E aí, quando a gente olha para Daniel aqui, ele não estava orando para produzir afronta, né? Ele não estava orando para trazer sobre si perseguição. Ele estava orando como era seu costume. E é muito legal que a oração dele começa com louvor a Deus. Ele orava com gratidão. E ele orava com gratidão estando no exílio. Ele orava com gratidão pelo que Deus faria por ele também. É muito, muito bonita a história de Daniel. E ele orava de joelho. Lucas, capítulo 22, versículo 41, ali vai trazer a história de Jesus orando em agonia no Getsemane. E Jesus ora de joelho, e um anjo vem para consolá-lo no momento em que lhe brotavam suor com gotas de sangue. No momento de maior angústia da sua história, preparando-se para a cruz, num dilema terrível, os discípulos dormindo, aqueles que deveriam vigiar com Jesus, Jesus encontrou conforto apenas na oração, e Deus respondeu a sua oração enviando um anjo. O texto seguinte também é um momento de agonia e de martírio. É o texto de Atos 7, versículo 60. E ali é o momento em que Estevão está sendo apedrejado, e ele é apedrejado, ele se ajoelha sendo apedrejado, e ele ora, intercedendo por aqueles que o apedrejavam, pedindo que Deus os perdoasse. E aí é maravilhoso, porque a gente sabe que Estevão morre olhando para os céus e contemplando Jesus Cristo assentado à destra de Deus. O texto de Atos 9:40 é um momento em que Pedro se ajoelha e ora pela ressurreição da irmã Dorcas, uma irmã muito querida que era muito atuante nas suas caridades e que havia falecido, e Pedro ora e é restabelecida a vida de Dorcas. Acontece a ressurreição de Dorcas. E o texto final, Pedro ora de joelho também, e o texto final é de Paulo se despedindo dos anciãos de Éfeso que haviam ido visitá-lo em Mileto. Paulo estava saindo para mais uma viagem em direção a Jerusalém. Ele sabia que seria preso e ele sabia que ele não veria mais aquelas pessoas. Então ele chama os anciãos da cidade de Éfeso, que eram muito queridos, que eram seus amigos, para quem ele tinha pregado, que eram seus filhos na fé. Ele avisa que ele está indo para não voltar e dá instruções e fala com eles, faz um balanço da trajetória deles, e ele ora se despedindo e ora de joelho. Todos esses casos ali nós temos a oração ajoelhada. A oração ajoelhada ela tem um significado especial. A oração ajoelhada ela aponta para um ato de submissão diante de Deus, de reconhecimento de soberania, de senhorio. Ela não é a única posição, gente. Eu conheci uns irmãos de igreja que todos os cultos, todas as orações tinham que ser de joelhos. E não existe uma instrução bíblica precisa sobre isso. Existem momentos em que as pessoas oram prostradas com a cabeça e a testa no chão. Existem momentos em que as pessoas oram de joelho. Existem momentos em que as pessoas oram em pé. Existem momentos em que as pessoas oram sentado. Minha avózinha com o quadril imobilizado, os dois fêmures quebrados, minha avózinha não tem como orar de joelho. E ela é o meu grande modelo de oração e fé. É uma mulher que, passado dos 80 anos, ainda levanta de madrugada, acorda de madrugada para orar. E ora por mim também.
E ela não tem como orar de joelho. Nem sempre a gente vai ter como orar de joelho. Mas fato é que orar de joelho tem um significado especial no nosso coração. Só se ajoelhar não significa nada, mas pode nos levar a uma disposição mental de humildade diante de Deus, de reconhecimento da senhoria dele sobre nós. Minha avó não tem como se ajoelhar de corpo, mas ela se ajoelha de coração diante de Deus. E o mesmo é possível para todos nós. Quanto tempo faz que você não se ajoelha do lado do seu leito, do lado da sua cama e ora a Deus de joelho? Acho que dá de tentar fazer hoje, né? Agora, a lição de terça-feira traz um outro personagem, que é o Enoque. E ali nós não temos tanto texto sobre a Bíblia, tanto texto sobre a vida de Enoque na Bíblia, né? Existem muitas lacunas, muitos silêncios, muita coisa que a gente não vai conhecer sobre a história de Enoque. Mas lá em Gênesis 5, 22 a 24, fala que andou Enoque com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Enoque caminhou com Deus. E pela fé, Enoque caminhou com Deus até o céu. Ele foi tomado, foi para o céu sem ver a morte. O texto de Patriarcas e Profetas, que é trazido na lição, lá na página 60 e 61, é um texto muito interessante. Vale muito a pena dar uma lida. Ali fala que Enoque ele intercalava momentos de muito trabalho, trabalho físico, trabalho para o próprio sustento, mas também um trabalho voltado aos outros, com testemunho, com pregação para os outros, num tempo em que o homem se tornava cada vez mais ímpio, cada vez mais mau. E Enoque, ele intercalava esses momentos de trabalho com momentos de solidão, com conversas mais profundas e solitárias com Deus, estando a sós com Deus, assim como Jesus fazia recorrentemente, né? E Enoque não orava só nos momentos de solidão, ele orava também nos momentos do cotidiano. E isso nos traz um exemplo. É importante que a gente separe tempo para orar, tempo para estar a sós com Deus, conversar com Deus. Mas a gente não precisa deixar apenas para esses momentos as nossas orações. Um momento que eu oro muito a Deus é quando eu estou dirigindo o carro sozinho. E eu vou batendo papo, eu vou falando, eu vou conversando com Deus. E isso me faz bem. É possível orar a Deus no trânsito, é possível orar a Deus falando e é possível orar a Deus só em pensamento. Mas é possível e é necessário falar com Deus. Bom, caminhamos agora para a lição de quarta. Deixo o meu abraço para todos vocês e os encaminho para o Marcos André, que vai continuar com vocês nessa caminhada. Até mais, nos vemos na semana que vem. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também ao Lúcio, ao Ricardo pelas participações e a você que nos acompanha semanalmente aqui pelo canal Entre Linhas. Fico muito feliz com a sua participação, quando leio os comentários e vejo que o canal Entre Linhas tem sido relevante para algumas pessoas que continuam nos acompanhando aqui. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo na parte de quarta-feira, que começa comparando Moisés com Enoque. Na parte de terça, o Alexandre fala sobre o Enoque, e agora eu vou falar sobre Moisés. E ela diz aqui, a autora, que embora Enoque tivesse um relacionamento muito íntimo com Deus, sabemos muito mais ainda sobre a caminhada ou sobre o relacionamento de Moisés. Inclusive tem vários relatos de suas conversas com Deus, né? Nós encontramos ao longo das Escrituras repetidas vezes e de formas diferentes, né, como ele falou com Deus. E muito mais importante, nós vemos a progressão dessa experiência, né? Então, essa comunhão era constante e a caminhada permanente com Deus, no caso de Moisés. Enoque também, né, que é o homem que não passou pela morte, né, a primeira pessoa que não passou pela morte. Aí a autora nos pede para ler Êxodo no capítulo 33, versos 15 a 23, qual é o conteúdo e o tom dessa conversa entre Moisés e o Senhor. Bom, ali ele orou clamando pela presença. Deus disse que não iria porque o povo era pecador, então ele não iria no meio do povo. E Moisés então diz que não faria sentido eles irem
se Deus não estivesse com eles, porque esse era o sinal distintivo, era isso que distinguia os israelitas dos demais povos da região, porque o seu Deus andava junto com eles, né? Então isso que fazia com que eles fossem um povo distinto, e também esse era o sinal das vitórias deles, saber que Deus estava junto. Então a intercessão de Moisés ali é um pedido, né, para que Deus não os abandonasse, para que Deus permanecesse junto com eles. Então, eu achei interessante nessa passagem, né, que quando Deus responde positivamente a esse pedido, ele ainda pede mais. Ele pede: eu quero ver o teu rosto, quero ver a tua face, quero ver o teu reino. E Deus, mais uma vez, responde positivamente, diz: você vai ver a minha bondade, que é a característica principal do reino de Deus. Apesar dele não poder ver a face de Deus, ele pôde ver a Deus, ainda que de passagem, né? Então, a autora diz aqui: imagine falar com Deus e ouvir a sua voz com tamanha clareza, ou seja, assim como nós estamos conversando aqui, né, como você me ouve, Moisés podia ouvir a Deus. Isso é maravilhoso. E ela diz aqui que é impressionante o fato de que os demais israelitas, o povo que convivia com Moisés ali, eles não tivessem esse mesmo desejo, não buscassem essa mesma comunhão. Inclusive, eles pediram lá em Êxodo, no capítulo 20, do verso 18 ao 21, eles pediram para que Deus não falasse mais com eles quando Deus se manifestou ali, falando os mandamentos, né? Se manifestou no monte, dando os mandamentos para todo o povo ouvir. Eles pediram que não falasse mais e que falasse através de Moisés. Então havia ali uma recusa, que é, de certa forma, né, uma parábola do que acontece conosco, né? Nós não ansiamos tanto assim pela voz de Deus, não ansiamos tanto assim pela vontade de Deus. Nós buscamos adaptar a vontade de Deus, né? Nós buscamos interpretação, muitas vezes interpretação de terceiros, né? Algumas pessoas não têm aquele prazer de ler a palavra de Deus pessoalmente, de estudar a Bíblia pessoalmente, preferem ir na igreja ouvir o pastor pregando, o pastor dando a interpretação dele a respeito daquele texto, ou seja, aquilo que é terceirizado. Então, isso é de certa forma uma parábola daquilo que acontece conosco, né? E aí a autora ainda continua aqui destacando, né, que Deus havia escolhido Moisés, né, preparou Moisés desde o encontro na sarça ardente, e ele que havia ocorrido naquele mesmo local, né? Então nós percebemos que ele vivia quase continuamente na presença de Deus, pedindo sua direção e intercedendo pelo povo que liderava. Aí aqui tem dois momentos de intercessão, que é a intercessão por Arão, depois que Arão cometeu aquele pecado do bezerro de ouro, né? Ele construiu o bezerro de ouro ali a pedido do povo, e então Deus disse que mataria todas aquelas pessoas que se rebelaram, e Moisés intercedeu por eles, intercedeu inclusive por Arão também, como nós vemos lá em Deuteronômio 9, verso 20, porque Deus desejava fulminar todo aquele povo naquele momento, né? E Moisés foi posto à prova, né? Porque ele foi colocado ali numa situação de resposta a Deus. Deus disse: eu vou fulminar todo esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Ou seja, Moisés foi colocado, foi tentado, né, de certa forma, né, entre aspas, porque Deus não tenta ninguém, mas ele foi, no seu ego, né, ele poderia ter sido tentado a dizer: agora a grande nação vem de mim, não desse povo aqui. Mas ele intercedeu pelo povo e intercedeu inclusive também por Moisés. Intercedeu também por Miriam, lá em Números, no capítulo 12, né, ele pediu a cura da lepra. É interessante ali nessa parte em Números, né, que eles estavam criticando Moisés. Até a autora destaca que eles estavam criticando Moisés por ele ter se casado com uma mulher cuxita. Inclusive, eu quero abrir até uma entrelinha aqui que eu acho bastante interessante, que a mulher de Moisés pode ter sido uma segunda esposa, né? Essa mulher cuxita pode ter sido uma segunda esposa, nós não sabemos. Porém,
Se ela estava falando da mulher de Moisés mesmo, essa mulher não era cuxita, ela era midianita. Quando Moisés fugiu, né, lá do Egito, ele foi para essa região lá e se casou com a filha de Jetro, e essa mulher era midianita. Então, por que ela foi chamada de cuxita, se realmente eles estavam se referindo a essa mulher? Provavelmente ela tinha a pele um pouco mais escura. Cuxitas são as pessoas que hoje vivem na Etiópia, são os africanos. Então, eles poderiam estar fazendo uma crítica racial contra essa mulher. E se isso for verdade, né, isso é uma interpretação minha, são vozes da minha cabeça, vamos dizer assim, né, eu não li isso em livro nenhum, então apenas estou compartilhando algo que eu penso, porque o que eu quero destacar aqui é o senso de humor de Deus, porque o texto diz que depois dessa crítica, Miriam ficou leprosa e a sua pele ficou branca, completamente branca. Percebe que Miriam, ela não deveria ter a pele muito branca, porque eles viviam no deserto, né? As pessoas nascidas naquela região, elas já não têm a pele muito branca, apesar de não ser negros, né? Mas eles têm uma pele bem morena. Então pode ser que a mulher de Moisés fosse até negra ou tivesse a pele um pouco mais escura, e eles fizeram, né, Moisés, no caso Arão e Miriam, eles fizeram uma crítica a Moisés nesse sentido, dizendo assim, ele se casou com uma mulher cuxita. É como se dois brasileiros se casassem, né, mas um branco se casasse com uma mulher negra, mas brasileira, e alguém falasse assim, o cara que se casou com essa africana aí, né, criticando, falando da cor da pele da pessoa. E aí se isso for verdadeiro, né, se essa minha interpretação for verdadeira, e Deus responde com lepra, fazendo ela ficar branca, é muito senso de humor, né? É Deus tratando com um senso de humor, né? Mas, voltando ao texto aqui, então Moisés, apesar dele ser o objeto da crítica e dele ser a causa da punição de Deus contra Miriam, ele intercedeu por ela, para que ela fosse curada, porque a lepra colocava a pessoa fora do arraial, fora do meio do povo, né? E ela não poderia, por exemplo, entrar no templo, ela não poderia adorar, não poderia participar. Ela ficaria isolada para o resto da vida. A lepra, naquela época, era uma doença sem cura. E então, Moisés intercede, Deus promete que curaria ela, mas não naquele momento, né? Curou, parece que no dia seguinte, se eu não me engano a respeito do texto, mas houve a cura. E aí a autora destaca aqui que Moisés, ele por ser o objeto da crítica, né, é notável que ele tenha intercedido, que ele tenha pedido por Miriam, né? Então, a autora ainda nos pergunta aqui, naquela perguntinha para reflexão que fica no final da página, né? Leia Mateus 5,44 e Colossenses 3, verso 13. Ali em Mateus 5,44 é Jesus falando, orem pelos que vos perseguem, que é o caso que Moisés fez aqui, né? Talvez seja a oração mais difícil de fazer, né? Orar por alguém que está nos perseguindo, que declaradamente está contra nós, é nosso inimigo, né? E em seguida ela disse assim, em Colossenses, né, no capítulo 3, verso 13, diz, perdoe uns aos outros como o Senhor os perdoou. Então, o perdão, né, é algo que nós só podemos obter a partir da oração, porque não é natural para o ser humano oferecer perdão, mas nós somos chamados na nossa trajetória de nos tornarmos, né, a imagem e semelhança do nosso Criador, que é perdoador, nós somos chamados a perdoar também. Então, nós necessitamos de milagre, nós necessitamos de uma ação direta de Deus. Então, se você está lutando contra a ira, contra alguma injustiça que cometeram contra você e você não consegue perdoar, o segredo está na oração, joelho dobrado, coração rendido ao Senhor para que Ele possa fazer as transformações necessárias. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Moisés intercede pela nação. E aqui tem uma intercessão interessante, né? Porque em Êxodo, no capítulo 32,
versos 31 e 32, Moisés intercede com a própria vida. Ele fala: se o Senhor não os perdoar, risca também o meu nome do livro da vida. Então Moisés aqui ele é uma tipificação de Cristo, né? Ele faz o papel que Cristo viria fazer mais tarde, que Cristo ofereceu a sua própria vida pelo povo, né? E Deus ali recusa, fala com Moisés: não, eu vou punir quem pecou. Eu não vou punir você por tabela, vamos dizer assim, né? Mas no caso de Jesus, a morte de Jesus veio por nós, né? Por nós que pecamos, que merecíamos a morte, né? Então Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus. Quando o povo, em outros momentos também, né? Quando o povo teve sede, lá em Êxodo no capítulo 15, quando o povo teve fome, Números capítulo 11, que é quando ele faz uma oração dura também ali, né, no capítulo 11 de Números, Moisés faz uma oração dura com Deus, né? Ele pergunta para Deus assim: por acaso fui eu que pari essa gente, se eu colocar essa gente nas minhas costas? Então, se nós ouvíssemos uma oração dessa hoje sendo feita na igreja, né, nós ficaríamos horrorizados, né, e diríamos: não vamos mais convidar esse irmão para pregar, não, para orar, não, porque ele é muito arrogante ou fala de forma, mas Deus ouviu a oração de Moisés naquele momento. Então, Moisés falava com Deus de uma forma como se ele estivesse falando com um amigo mesmo, abrindo o coração, né? Não é como nós que saímos, temos um dia terrível, e chegamos em casa: Senhor, muito obrigado por esse dia, porque oramos mecanicamente. Nós não abrimos o nosso coração a Deus, né? Nós oramos mecanicamente. Então, ele também orou a Deus em momentos de profunda aflição, né, que é a oração ali de Números, capítulo 11, versos 11 a 15, que ele estava angustiado com tudo que estava acontecendo. E aí a autora nos deixa aqui alguns títulos, né, ou melhor, alguns textos bíblicos, né, que fala que Moisés, as formas como Moisés orava a Deus, né? Então, quando o povo fez o bezerro de ouro, ele diz assim: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. Então ele está lá em Deuteronômio, quando ele narra pela segunda vez o evento, ele diz: eu tive medo na hora que eu fui orar ao Senhor, que é aquele momento que ele fala: risca o meu nome também do livro da vida. Deus poderia estar falando: então tá bom, eu vou destruir todo mundo, vou levantar uma nova nação, né? Mas ali ele intercede pelo povo, né? E intercede na confiança, ele diz isso, né? De que Deus é um Deus misericordioso. E é isso. Como que nós chegamos a essa conclusão? Como nós chegamos à conclusão a respeito do caráter de alguém? É com convivência. Convivência através da oração, através do estudo da Bíblia, através da comunhão. Quando nós estamos junto com alguém, nós vamos conhecendo o caráter da pessoa. Moisés conhecia o caráter de Deus porque convivia com Deus, né? Lembrando que a lição dessa semana e desse trimestre é sobre comunhão, sobre como melhorar a nossa comunhão. Ao tratar da incredulidade em Cádiz, depois do retorno dos espias, Moisés recordou: fiquei prostrado diante do Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Então a oração dele não era uma oração de 5 minutos, né? Era uma oração constante. Durante 40 dias ele intercedeu. No mesmo contexto em que o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, Deuteronômio 10, verso 8, Moisés rememorou: permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Então, Moisés, pela segunda vez, 40 dias, 40 noites na presença do Senhor. Nós não sabemos como era essa presença, mas provavelmente era a oração, era a forma como ele intercedia, né? Então, podemos aprender muito com Moisés no tocante à oração e ao apegar-se dele a Deus. Aí tem alguns itens aqui, né? O item 1, ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu caráter, né? Então ele diz em Êxodo 34, verso 16, o Senhor,
o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Então percebe que ele confiava nessas características de Deus, características do caráter de Deus. Em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, nós sabemos, né, como acontecer nesses altos e baixos de infidelidade, de rebeldia, de reclamação. Moisés mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao apegar-se a Deus. Então nós vimos que ele teve medo, mas ainda assim ele permaneceu, ele foi ao Senhor interceder, né? Poderia ter dito, eu estava no monte quando eles fizeram esse bezerro de ouro, eu não tinha nada a ver com isso, então deixa Deus resolver da forma que ele quiser, mas não, ele foi à presença de Deus e intercedeu com a sua própria vida, por isso ele teve medo, né, da ira do Senhor. Mas ele confiava na bondade, na misericórdia, né? Deus bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Fidelidade aqui, as suas próprias promessas, promessas que ele fez. Ele diz, esse povo vai entrar lá, como eu prometi, para Abraão, Isaque e Jacó. Então, em meio aos altos e baixos, ele, junto a a caminhada, né? Ele permanecia intercedendo ali pelo povo. Esse é o item 2, né? E o item 3, o profeta lembrou a Deus da sua aliança, reivindicou as suas promessas em favor do povo. Ele diz lá, né, assim como ele fez, assim como o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, né, então relembrou da condução divina no passado. Então ele lembrou como Deus havia sido fiel no passado. E no item 4, além disso, aceitou a resposta de Deus. Quando ele orou por si mesmo e Deus disse não, ele aceitou. Ele pediu, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, me permite entrar também na terra prometida. Deus disse não, fora de cogitação, você vai morrer aqui. E ele aceitou aquilo que Deus havia dito, né? Com lamento, provavelmente, né? Mas aceitou. Então, a autora termina aqui nos perguntando, né? Quem precisa da sua oração e de intercessão nesse momento? O que está impedindo você de orar agora mesmo? Lembrando que não está aqui no texto, né? Mas lá no finalzinho do livro de Jó, diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele intercedia pelos seus amigos. A oração de intercessão é uma oração diferente daquela que nós fazemos por nós mesmos. A oração que nós fazemos por necessidade, né? É como você se alimentar, né? Você tem fome, se você não comer, você vai morrer, então você faz você se alimenta. A mesma coisa é a oração por necessidade. Não tem mais aonde recorrer, nós vamos recorrer a Deus. Mas quando nós intercedemos por alguém, quando nós oramos por gratidão, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, quando nós só comunicamos a Deus, falamos com Deus, né, a respeito do que vai no nosso coração, tudo isso são orações que demonstram, né, diante do universo, que nós estamos em contato com Deus, que Deus é alguém relevante na nossa vida, que Deus realmente está sendo convidado a participar da nossa vida. Então, talvez esse momento seja um momento de você parar aí o que você está fazendo, né, dar uma pausa nesse vídeo e interceder por alguém, orar pela sua família, orar por alguém que você mal conhece, mas você sabe que está doente, está precisando de uma oração, orar pelas pessoas que ainda não conheceram Jesus. É importante fazer isso. E, ao contrário de Moisés, né, que orava pelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos orar em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós podemos entrar ousadamente na presença do Senhor. Nós somos chamados, convidados por Deus a entrar no santuário celestial, no mais alto local do céu, e entramos em nome de Jesus, ou seja, com base nas promessas feitas a Jesus, com base na fidelidade de Jesus. Por isso, a nossa oração é sempre ouvida e Deus sempre responde às nossas orações. Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio, com aquelas perguntas que nós encontramos na parte de sexta-feira. Hoje temos 3 perguntas e certamente o Lúcio vai trazer aí boas reflexões. Um abraço, até a semana que vem e que Deus nos abençoe.
Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. Aprendemos aí mais coisas novas, né, pessoal, sobre nossos amiguinhos aí, o Daniel, Moisés, Enoque e outras posturas de oração. Aqui na sexta-feira ainda temos algumas perguntas, hoje está bem facinho, bem rapidinho. A primeira pergunta é pessoal, eu vou dar a minha opinião, diz assim, ó: para você, a oração é uma experiência maravilhosa ou um peso na sua vida? E por que a sua resposta? Sabe, essa pergunta me fez lembrar de um velho tempo, né, quando minhas tias, humildemente, né, querendo transmitir a religiosidade, né, as práticas religiosas, e a gente parava e a gente tinha o costume de rezar o terço, né? E eu confesso para você, irmãos do céu, que sacrifício era ficar repetindo, porque eu não via propósito naquilo. Eu não julgo quem faça, né? A gente sabe que a Bíblia não endossa essas práticas, mas não vamos julgar quem faça. Mas eu estou colocando a minha opinião, né? Assim, eu não via propósito nas repetições, sabe? Para mim era muito cansativo. Quando minha tia abria a Bíblia, com aquelas letrinhas pequenininhas, cheio de texto para ler, eu ficava até assim, ai meu pai, não vai terminar nunca, sabe? Esse era o sentimento que eu tinha, sabe? É uma confissão, né? E não tinha prazer, sabe? Eu tinha prazer em orar, conversar com Deus, sempre fui, né, educado de que Deus está no céu, de que a minha avó também, que tinha falecido, estava no céu olhando por mim, e de certa forma eu tinha essa consciência da presença constante de Deus. Isso eu sempre tive, seja roubando fruta no vizinho, fazendo arte, eu sabia que Deus estava, né, do meu lado, eu conversava com Deus, né, sempre do meu jeito, né? Mas quando eu estudei a palavra de Deus, daí fui entendendo, aí quando o Espírito Santo clareia um pouco mais a mente, é que eu fui valorizar ainda mais os momentos de oração, sabe? Os momentos em que a sua mente, né, é influenciada realmente pelo Eterno. Porque nessa correria do dia a dia, você conversa, você ora, assim, mas ter aqueles momentos de reflexão, de meditação, como já foi colocado na semana anterior, né, é importante, né? Não do jeito metódico, quadrado ou ritualístico, porque daí novamente você vai causar os mesmos traumas no seu filho, né, que é os traumas que eu tenho. Tem que orar, ajoelha aí, faz o que, né? Talvez entender, sabe? Olha, Jesus te ama, sabe? Nós aprendemos hoje, né? Deus está do teu lado a todo momento, então se abra para Ele, meu filho, converse com Ele. É uma outra postura, né? Apesar que, vou abrir o coração aqui aproveitando, né, já que é curtinho as outras perguntas, apesar que, assim, irmãos, não sei como que está aí no seu bairro, na sua cidade, mas parece que as pessoas não estão com sede da palavra de Deus, sabe? A escola sabatina está rala, o estudo bíblico está ralo, sermões, parece que a religião da verdade, do raciocínio, dê a razão da sua fé, estude a palavra de Deus, busque o Senhor, parece que não tem muito sabor mais para as pessoas, sabe? Parece que tem que ter alguma coisa alucinógena, sabe? Algum estimulante para as pessoas falar, eu tive um encontro com Deus. Não, você teve um encontro com adrenalina, com dopamina, com outras coisas, menos com Deus muitas vezes, tá, pessoal? Então, assim, dá vontade, eu fico pensando, estava até conversando com os irmãos agora no final do culto, né, falando assim, talvez se a gente começasse a pregar, sabe, o medo, o diabo, o inimigo, aí talvez as pessoas estariam ai, meu pai com medo, mas esse não é o evangelho, né, esse não é o evangelho, né, como eu falei já nos vídeos anteriores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é por medo, não é por, sabe, tô meio down com isso porque tá difícil, pessoal, tá difícil ver o final da história, né, o amor de quase todos esfriaria, mas você sentir isso na pele, perto de você, é difícil porque a gente quer estar perto de brasas, né, pra gente se aquecer, mas é gelo aqui, descuidado, desprezo. Ai, Senhor, ajude-nos, né, porque talvez eu também seja anátema na vida de alguém, não quero que seja isso. Segunda pergunta, né? Qual pensamento mais tocou o seu coração na citação aqui acima, né? na reflexão, na meditação aqui de sexta-feira, tá? O começo dela me tocou, né? Quando fala assim que porque eu amo a Deus, eu sou apaixonado, né? Por conversar com Ele, e aí eu falo assim, Senhor, eu preciso mais desse amor, né? Porque
eu valorizo a presença de Deus, gosto da presença de Deus, mas eu tenho uma certa dificuldade, né? Desculpe se eu estou falando aqui o que eu sinto, né? Uma certa dificuldade de falar assim, eu amo a Deus, sabe? E esse comecinho fala, né? Vou ler aqui para vocês, né? No final das contas, oramos porque amamos tanto a Deus que não conseguimos deixar de compartilhar tudo com Ele, sabe? Eu não sei, né? Posso estar falando aqui alguma asneira, mas eu lembro quando eu comecei a namorar, né? A minha atual esposa, e a gente namorou, amizade, conhecendo tudo mais, e a gente não se falava, eu te amo, né? Que eu falo assim, ó, eu gosto de você é atraente, né? Gosto do seu currículo, todas essas coisas, né? Falei assim, mas para eu falar que eu te amo, significa que quando tiver uma situação entre a sua vida e a minha, eu vou dar a minha vida no seu lugar. Aí eu te amo. Aí eu posso falar, ó, eu te amo. E a gente foi namorando, sabe? Foi amadurecendo um relacionamento muito gostoso, sabe? E hoje eu posso falar assim, não, hoje eu amo a minha esposa. Hoje entre minha esposa e eu falo, não, deixa que eu vou, eu morro, você fica aqui. Então isso é amor. E eu fico perguntando, será, né, diante aí dos desafios da vida, será que eu estou preparado para uma fogueira, né, para falar assim, não, eu não renuncio minha fé. Para mim, infelizmente para mim, viver minha fé aqui em Campo Mourão, no Paraná, é de certa forma até fácil, né? Por isso que eu fico até triste de ver as pessoas debandando da fé, sendo que é tão fácil viver a fé. Talvez estivesse caindo bomba na nossa cabeça, talvez as pessoas estivessem mais alertas, e aí talvez a gente tivesse uma fé mais madura, né? E eu falar assim, eu amo meu Deus, pode cair na minha cabeça que eu amo meu Deus. Então, né, coloque sua opinião, não sei como que está o seu nível de relacionamento, apesar que eu penso que eu sou um cristão em construção, então estou a caminho de, né, cada ano, cada dia, cada lição, aprendendo mais, né, a amar o nosso Deus. E o 3, com quem você mais se identifica, né, em termos aqui da vida de oração, né, Daniel, Enoque ou Moisés, e por quê? Coloca aí, pessoal, com quem você melhor se identificou em termos de oração aqui dos personagens, das pessoas que nós estudamos, né, Daniel, Enoque ou Moisés. Durante o estudo, eu me identifiquei principalmente por Moisés, né? Mas não pelas quarentenas, pelos dias que ele passou, né, em oração, mas é porque eu lembrei como ele era covarde, né? E como ele era bom em dar desculpa, né? Então eu falei assim, esse sou eu, né? Como é fácil eu dar desculpa, não, senhor, vai o outro, manda o outro. Então às vezes eu vejo umas situações assim, eu falo assim, Senhor, que o próximo resolva, né? Porque esse aqui eu não vou resolver não, sabe? Então, eu me identifiquei muito com Moisés. Mas coloca aqui, você se identifica em termos de oração com quem? Se é o Enoque, né? Se é Daniel também, né? Custe o que custar, ou como os amigos, né, de Daniel, ou você é como Moisés também, um homem de fé, um líder, né? Que Deus dirigiu ele. Então, coloca aí, pessoal, eu me identifico mais com Moisés. Eu vejo que eu sou mais covarde, mas que Deus vai me empurrando, Deus vai por aqui, vai que eu vou com você. E graças a Deus estou aqui, né, vivo, no meio aqui na frente das câmeras, falando, né, dizendo que eu sou tímido, tenho uma certa dificuldade, mas graças a Deus, Deus fala, filho, vai, eu sou teu pai, eu sou o criador do universo, você tem medo do quê? Eu tento passar isso para os jovens, sabe? Eu falo assim, jovem, você é filho do Criador, Ele te ama, o que você está com medo do quê? Dá seus passos de fé, rapaz. E aí você vê, aquelas justificativas, mas cada um sabe, cada um é um cristão em construção também e tem o seu momento. Beleza, pessoal? Valeu aí pela companhia. Encerramos aqui a sexta lição, vida de oração. E aí nos vemos então já lá na 7ª lição, que também vai ser sobre o tema de oração, agora oração na prática. Beleza, pessoal? Mas antes de eu dar o tchau, então, vamos nos despedir com uma oração? Santo Deus, ajude-nos, ó Pai, a termos essa vida de oração, essa ligação constante, essa conexão ininterrupta, Senhor, com o céu. Ajude-nos a todo momento, né, abrirmos o nosso coração a Ti, confiarmos em Ti também nos Seus silêncios, porque às vezes eu sei que o Senhor também se silencia, mas, Pai, que a todo momento nós estejamos com a confiança forte em Ti. Ajude a cada um aqui com seus problemas, lutas. Temos irmãos aqui que estão hospitalizados na UTI,
mães com filhos na barriga que vão precisar de cirurgia. O Senhor sabe das aflições que nós passamos aqui nesse mundo, Pai. Esteja ao nosso lado a todo momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos lá na próxima lição. Fique com Deus. Tchau, tchau.